Pessoal, aula 9 de análise combinatória. Nesta aula, vamos aprender a diferenciar os conceitos de arranjo, permutação e combinação. Ver o que é que eles têm de semelhantes e o que é que eles têm de diferentes. Principalmente arranjo e combinação, as pessoas confundem muito. Então, vamos inicialmente determinar a diferença entre problemas de arranjo e problemas de combinação, pois estes podem ser bem parecidos e confundir o aluno. No exemplo 1, temos uma questão de 2009 do Enem, onde diz assim, 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria no próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura pode ser calculada através de quê? Combinação e arranjo, e permutação, combinações nos dois casos. E aí? Então veja só. Primeiro vamos determinar esses times. Digamos que os times sejam T1, T2, T3 até T12. Então esses aqui são os times. Vamos aqui formar o grupo A. Digamos que o grupo A tenha os times T1, T5, T7, T12. Esse aqui é o grupo A. Digamos que outra pessoa pensou em outro grupo. T5, T7, T1, T12. Aí você pode me dizer, mas Cláudio, esses dois grupos são absolutamente iguais. É isso que eu quero que você perceba. Nesse caso aqui, quando eu troco a ordem dos times dentro do próprio grupo, não tem aí influência nenhuma, tá bom? Então isso daqui é exatamente igual, ou seja, a ordem não importa. Então você pergunta assim, a ordem importa? Importa não. E a palavra não rima com combinação. Então, se a ordem não importa, é um problema de combinação. Então, neste primeiro caso aqui, nós temos uma combinação de 12 tomados 4 a 4. Isso aqui é 12 fatorial sobre 4 fatorial e a diferença, 8 fatorial. Aí você pode fazer as contas e ver quanto é que dá, tá bom? Então, está aqui escolhido o grupo A. O grupo A é composto pelos times 1, 5, 7 e 12. Agora, desse grupo A, eu preciso tirar 2 times para compor o jogo de abertura. Então, eu preciso sortear 2 times. Tá aqui. O primeiro time que eu sortear vai jogar em casa. O segundo time que eu sortear vai ser o visitante. Então, digamos que aqui eu sorteei T1 e aqui eu sorteei T7, por exemplo. Aí eu pergunto, é a mesma coisa de eu ter sorteado primeiro T7 e depois ter sorteado T1? E aí, é a mesma coisa? Você vai perceber que não, isso aqui é diferente. Porque neste caso aqui, o time 1 vai jogar em casa e o time 7 vai ser o visitante. Neste outro caso aqui é o contrário, O time 7 vai jogar em casa e o time 1 vai ser o visitante. Portanto, neste caso aqui, é uma questão de arranjo. Arranjo de quanto? Arranjo de 4 tomados 2 a 2. Porque agora nós temos 4 times, onde vamos escolher de 2 em 2. Portanto, isso aqui é 4 fatorial e a diferença, 4 menos 2 fatorial, É 4 fatorial sobre 2 fatorial. É só você fazer as contas aí que dá 12, Então, você percebeu aí que tem uma diferença bem sucinta. Então, aqui você vai perguntar assim, a ordem importa? A resposta vai ser aham. Então, aham parece com arranjo. Então, é o macete aí para você estar conseguindo diferenciar combinação de arranjo. Você faz a pergunta, a ordem importa? Importa não. Não rima com combinação. A ordem importa, você diz aham e aham lembra arranjo. Beleza, pessoal? Então, vamos agora ao exemplo 2 e o exemplo 3,
que são bem parecidos. Um é um caso de arranjo e o outro é um caso de combinação. Vamos ver quem é quem. Exemplo 2. 3 cartas são retiradas de um baralho completo de 52 cartas e entregues para um jogador da banca. Um jogador da banca. Quantas são as possibilidades de recebimento das cartas por parte desse jogador? Ou seja, quantas são as possíveis mãos que esse jogador pode pegar? Então, peguei aqui as 3 cartas e coloquei aqui para você. Então, digamos que o jogador recebeu essas cartas aqui. Primeira carta que ele recebeu foi um 3, depois ele recebeu um 4 e em seguida recebeu a carta 5, tá bom? Aí eu te pergunto, tem alguma diferença se primeiro ele tivesse recebido a carta 4, aqui e depois tivesse recebido a 3? Por exemplo, se ele tivesse com 4, 3 e 5, era a mesma coisa de ele estar com a carta 5, com a carta 3 e com a carta 4? É a mesma mão? Por exemplo, digamos que ele ganhasse o jogo com essas cartas aqui, 4, 3, 5. Ele ganharia também se estivesse com 5, 3, 4? Sim, ganharia. Então a ordem importa? Não, a ordem não importa. Portanto, aqui é uma questão de combinação. Então, no caso aqui, é uma combinação de 52 tomado 3 a 3. Isto é, 52 fatorial sobre 3 fatorial é a diferença, né? 49 fatorial. Simplificando aqui, fica 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 fatorial sobre 3 fatorial, 49 fatorial. Posso cancelar 49 fatorial com 49 fatorial e efetuando o resto das contas vai dar 22.100. Portanto, tem aí 22.100 possibilidades de recebimento dessa carta, porque se trata aí de uma combinação. Perceba que no exemplo 3 é muito, mas muito parecido. Porém, já se trata de uma questão de arranjo, porque neste caso você vai ver que a ordem vai importar. 3 cartas são retiradas de um baralho completo de 52 cartas e entregues para 3 jogadores da banca. Então, na banca tem 3 jogadores: Ana, Bruno e Carlos. Quantas são as possibilidades de recebimento das cartas por parte desses 3 jogadores? Então, a gente pode ter essa primeira configuração aqui. A gente pode ter Ana, Bruno e Carlos, por exemplo. Eu vou fazer uma pergunta e você me responda, tá certo? É diferente se eu tivesse dado uma carta 4 para Carlos e uma carta 5 para a Bruna, por exemplo. Tem alguma diferença? Digamos que aqui eu tivesse dado um 3 para Ana, um 4 para Bruno e um 5 para Carlos. Ou se eu tivesse dado aqui um 4 para Ana, um 5 para Carlos e um 5 para Bruno e um 3 para Carlos. Teria diferença? Totalmente diferente. Bruno, no primeiro caso, estaria com a carta 4 e no segundo caso estaria com a carta 5. Isso muda totalmente. Ana também. Portanto, a ordem importa? Portanto, isso aqui é um arranjo. No caso, um arranjo de 52 tomado 3 a 3. Isso é 52 fatorial dividido pela diferença, né? 52 menos 3, que dá 49 fatorial. Fazendo as contas aqui, você vai chegar em 132.600, que é a nossa resposta. É a quantidade de possibilidades que nós temos aí de receber, né? Lembrando que aqui eu peguei somente 3 exemplos. A carta 3, 5 e 4. Mas poderia ser 3, 6 e poderia ter também as outras cartas. Aqui não são apenas 3 cartas, viu? São as 52 cartas. Por isso que dá essa quantidade todas. Certo? Eu estou dando só aqui o exemplo para dizer que se eu mudar a ordem das cartas, muda também a escolha. Entendido isso? Vamos para frente. Veja só. Permutação simples e arranjo simples tem uma relação muito, mas muito estreita. Toda permutação simples de n elementos é um arranjo simples de n elementos tomados n a n. Então, veja só o que eu estou dizendo. Quanto é uma permutação de n elementos? É n fatorial. Quanto é um arranjo de n tomados n a n?
é n fatorial sobre a diferença, né? A diferença é n menos n fatorial. Mas n menos n é zero. Então fica n fatorial sobre 0 fatorial. Mas 0 fatorial é 1. Portanto, isso aqui sobra apenas n fatorial. Então, o que eu estou dizendo é isso aqui. Ó. Toda permutação é, na verdade, um arranjo de n tomados n a n. Veja o exemplo 4. Vamos responder por permutação e também por arranjo. De quantos modos 6 pessoas podem ser organizadas em fila indiana? Então, perceba que eu tenho 6 pessoas e preciso apenas reorganizá-las em fila. Isso daqui, na verdade, é uma permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Beleza, fizemos por permutação. Vamos fazer agora por arranjo. Ó. É um arranjo de 6, onde eu vou escolher de 6 em 6, porque as 6 pessoas vão ser apenas reorganizadas em fila. Então, vai ficar 6 fatorial sobre 0 fatorial, porque a diferença 6 menos 6 dá 0. Portanto, fica 6 fatorial sobre 1, porque 0 fatorial é 1. Então, aqui sobra 6 fatorial. E a gente já viu em cima que 6 fatorial é 720. Então, fazendo por permutação ou fazendo por arranjo, dá a mesma coisa. Por exemplo, 5. Quantos são os anagramas da palavra amor? Então, a palavra amor, na verdade, tem 4 letras distintas. Portanto, é uma permutação de 4 elementos, né? Não tem repetição, então vai ser 4 fatorial. 4 fatorial é 24. Fiz por permutação. Vamos fazer por arranjo. Ó. É um arranjo de 4 elementos, onde eu vou escolher de 4 em 4. Porque cada vez eu vou escolher 4 letras e apenas reorganizá-las. Então, aqui vai dar 4 fatorial sobre a diferença que é 0 fatorial. 0 fatorial é 1, portanto, fica 4 fatorial, que a gente já viu que é 24. Ou seja, fazendo por combinação, fazendo por arranjo, dá sempre a mesma coisa. Então, ó, importante aqui, importante demais. Toda permutação é um arranjo. Mas agora eu te pergunto, todo arranjo é uma permutação? Não, não é. Por exemplo, vou pegar outro exemplo aqui, exemplo extra. Ó. Digamos que você tenha os algarismos 1, 3, 4, 5, 8, 9. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar aqui? Então, 3 números de algarismos distintos. Digamos que você escolha o número 123 e você escolha 231. Perceba que eu apenas mudei a ordem dos algarismos. Mudou a minha escolha? 123 é diferente de 231? Mudou sim. A ordem importa? Importa sim. Te lembra? Arranjo. Portanto, isso aqui é um arranjo de... Aqui, quantos elementos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um arranjo de 6 tomados 3 a 3. Portanto, dá 6 fatorial sobre 3 fatorial, que é a diferença, né? Fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial. Aqui dá 20. 20 vezes 6, 120. Será que isso aqui também é uma permutação? Não. Só vai ser permutação quando o número de escolhas for igual ao número de elementos do conjunto. Então, aqui, ó, o meu conjunto aqui tem 6 elementos. Se eu for formar números de 6 dígitos, aí sim seria uma permutação de 6 elementos. No caso aqui, não. E mais, só se trata de um arranjo simples porque tem uma palavrinha mágica aqui, ó, distintos. Distintos. Se eu tirar essa palavrinha distintos, não vale mais para arranjo. Bom, gente, então essa foi a aula de hoje sobre arranjo, permutação e combinação. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Cada questão é um caso diferente, viu? Você tem que interpretar cada questão de uma maneira muito peculiar. Espero que tenha esclarecido aí um pouco. Aquele abraço, se inscreva no canal. Até mais. Tchau, tchau!